Então, repara, o objetivo da reunião hoje é a gente planejar o domingo que a gente vai ficar lá na Assembleia, né? Então, o que é que a gente vai falar, que pode falar, qual é o tempo e o que é que a gente vai fazer. Eu estava dedicando somente o domingo, a manhã do domingo, que aí a gente precisa definir o horário, sei lá, de 9 às 11 horas, né? Para a gente falar especificamente sobre companheirismo. E aí a gente tem que fazer essa programação. A princípio, eu até pensei com o Leandro, foi até o Leandro que disse, ele bota a Bíblia para falar, para fazer o encerramento. Mas talvez, Leandro, fosse até ele fazer o encerramento lá na sala dos presidentes, Também no próprio acho, sábado. No também próprio acho, para a sábado. gente não ter enche-saco no domingo. Aí no domingo, para ficar, não vai chegar gente, no domingo a gente vai fazer somente uma. Aí a gente está tentando fazer uma coisa aí, botar um caldinho, botar cachaça, botar qualquer coisa aí, fazer uma coisa para poder ficar uma coisa descontraída e a gente falar sobre companheirismo de uma forma geral, tá? De uma forma geral. É, 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 eu fiz mais ou menos uma sugestão. Bota aí, Júnior, aí, por favor, a tela. O que é que eu quero de companheirismo aí? Né? Estimular o companheirismo e promover a amizade e troca de ideias para a implementação do servir. Bom, eu estava falando aqui, a parte de companheirismo nos clubes, tá? Então, isso a gente vai falar para o presidente, e Valdo não vai participar disso aí. Coloca aí, dá outro toque aí, Júnior. Aí tem Pronto. Então tem aí um companheirismo, quatro companheirismos, um companheirismo por trimestre que cada clube deverá fazer, tá? Então eu vou pedir para os presidentes de clubes dizer se vai fazer essa meta ou não. Se fizer, a gente vai cobrar. E o presidente, quem é o responsável? O presidente do clube. Um companheirismo entre eles, cada um, mas quatro companheirismos, né? E a gente vai explicar como é que faz isso. Como é que faz isso? Na hora eu vou lá explicar. Ó, você pede uma pizza, entra, vai para casa de um, pede uma pizza, ou vai para um restaurante, ou vai para casa, ou faz uma cota, aí seja lá o que for. Bom, passeios e excursões. Aí, no mínimo, um evento, né, durante o ano rotário, tá certo? Aí, quem que vai ser? O presidente do clube e o governador assistente. Pelo menos um evento eles façam. Quer dizer, o clube vai para. Aqui, vou dar um exemplo aqui em Recife. O clube vai até Olinda, chama uma turma todinha e vai para Olinda, vai para Igaraçu, vai não sei para onde. Pelo menos um evento, uma excursão, que pode ir, o clube pode fazer, como a gente faz aqui, pode ir para Triunfo, pode ir para Garanhuns, o clube, especificamente o clube, tá? O clube em si. Aí Um tem aí, evento por área, né, Miranda? em, Caso, como é que você diz? nesse caso é um evento por área, né? É um evento por área. Cada um tem que fazer um eventozinho. Um vai de Caicó, vai para não sei para onde, vai para a cidade próxima, vai para Pato, sei lá. Né? Um eventozinho qualquer aí, ou vai para um clube de, 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 de campo, ou vai, não sei, uma coisa qualquer, cada um vai se virar, cada presidente vai tentar fazer com o seu clube, tá? E a gente vai cobrar dele se ele vai fazer ou não. Se ele disser que vai, a gente vai ficar cobrando. E o governador assistente tem que fazer. Isso aí também vai ser coordenado com o governador assistente. Junta três clubes ali e vai para um determinado local ali, né? Aí seria um passeio desse com os clubes da área ali. Aí viagens internacionais, né? Aí no mínimo uma viagem a gente tem que fazer. Isso aí vai ser a responsabilidade de Ivaldo, né? Presidente da comissão de companheirismo e presidente de clubes. Aí no mínimo uma. A gente está pensando em duas, mas a meta seria pelo menos uma para Ivaldo, né? E outra seria a viagem nacionais, tá certo? Aqui, interclubes, no mínimo uma viagem durante o ano rotário. Presidente da comissão e presidente do clube. Ou seja, a gente tem aqui uma proposta, né, que a gente possa implementar. Como é que a gente vai implementar isso? Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Então, internacional, a gente estava pensando uma para Portugal e outra para a Argentina. Essa de Portugal, o Leandro está. A gente já fez isso várias vezes, o Leandro já fez umas 3 ou 4 vezes, e a gente tem mais ou menos um esquema de fazer isso. A da Argentina, a Agnes poderia ficar responsável
tanto hotel como passagem, essas coisas todas, e a gente formar um grupo. A minha ideia é tentar, o ideal para mim, tá? É a gente ir para Portugal, uma turma mais velha, vamos dizer assim, e ver se a gente conseguir uma turma jovem para beber e tomar vinho lá com o Ivaldo na Argentina, tá? É a ideia, isso é o ideal. Então a gente vai conseguir. Vai também, pode falar. Eu acho que Ivaldo está com dois. Ivaldo, Agora tá com dois. tem que desligar o telefone, tá? Estou desligando aqui agora. Pronto. Pronto. Teu som tá bom agora. Eu estava ouvindo. Tá bom agora. Então, essas viagens nacionais que eu falei aí é outra coisa para a Agnes ver também. Tá? A gente poderia fazer uma viagem nacional. Quando eu digo da viagem nacional, eu dei uma ideia aqui, não sei se é boa, se é ruim, outra sugestão. A gente fazer uma viagem, Agnes, para Fortaleza, por exemplo. Sai daqui de Recife no ônibus, passa em João Pessoa, pega um grupo, passa em Natal, pega outro e vai para Fortaleza numa quinta-feira, nunca tivesse uma sexta-feira feriado, ou uma quinta-feira feriado, não sei. Ficaria lá na sexta-feira, no sábado, domingo a gente retornava. Tá? É uma proposta. Eu estou falando isso porque não é que todo mundo vai fazer tudo, mas pelo menos um grupo vai fazer, o outro não faz, né? Teria também a parte de interclubes aqui que a gente poderia fazer no distrito também. Outra ideia. Leandro falou aqui, Garanhuns nessa época está muito bom. Nessa época está caro, mas pode ser em novembro, aí, no começo de novembro, onde tivesse. Ou um pouquinho antes do Festival de Inverno. Tem um Natal hoje. Tem um Natal hoje. A gente poderia ver como é que podia fazer isso. Garanhuns poderia ser Triunfo, eu coloquei 2 cidades de Pernambuco, tá? Mas poderia ser qualquer outra cidade que tem aí, tá? Para a gente fazer isso aí. E aí, na realidade, a gente teria nesse domingo, minha ideia, né? Aí a gente está para discutir. Eu estou levantando aqui porque eu estudei isso aqui. Era a gente fazer uma apresentação de Portugal, botava alguns slides, até Leandro tem isso aí já, algumas cidades que a gente poderia visitar, né? Depois, na Argentina, a gente poderia dizer mais ou menos algumas cidades que a gente ia, vai a Montevidéu, não vai a Montevidéu, enfim, a gente fazia uma apresentação, fazia uma pequena apresentação de Fortaleza e fazia uma apresentação de Triunfo, de Garanhuns, assim, coisa bem rápida, mostrava um slide, uma coisa desse tipo, tá? Para que a gente possa motivar as pessoas a fazer as inscrições, né? Logicamente, essas viagens todinha, no dia, a gente teria que ter, como o Leandro falou aí com o Agnes, a gente tem que ter custo de passagem, custo de hospedagem, né? Quanto seria fazer uma inscriçãozinha direitinho. Para que a gente pudesse movimentar esse domingo não ficasse assim, vai 4, 5, 6 pessoas, para a gente tentar estimular isso aí, eu e Leandro aqui tem uma ideia da gente fazer um sorteio de uma passagem, não é o casal, uma passagem para Portugal. Então, a gente ia sortear a passagem para quem estivesse lá. A gente não ia dizer qual era a hora que a gente ia fazer o sorteio, e na própria inscrição, quando você fosse fazer a inscrição da Assembleia, você ia preencher uma fichinha, colocava lá numa urna, para no domingo você ir lá. No domingo a gente abria, se o cara tivesse na presença, era sorteado, ganhava. Se não tivesse, perdeu, passava para outro. Então, a gente ia fazer um sorteio de uma passagem Natal, Portugal, ou Recife, Portugal, ou João Pessoa, Portugal, não sei se tem. Mas a gente podia fazer direto aqui. Recife, Portugal, a pessoa vinha para cá e a gente fazia uma. Enfim, fazia uma premiação, um sorteio desse aí. Para que isso? Para que as pessoas estimulassem as pessoas para ir no domingo para esse companheirismo, tá certo? Depois a gente teria aí um sorteio, que aí um sorteio não, seria uma premiação, não vou dizer nem sorteio, uma premiação para quem atingisse uma determinada meta, que aí Leandro está estudando aí como é que seria essa meta.
Tá? Se você atingisse uma determinada meta, né, perante o distrito, a gente teria 5 casais, a gente daria hospedagem para 5 casais em Orlando, nos Estados Unidos. Então, isso aí a gente ia em função dessa meta, você poderia fazer o clube que conseguisse uma meta tal. Então, esse clube teria 5 casais, poderia ir para Orlando aí. Se não tiver os 5 casais no clube, pode juntar com outro clube, chamar, enfim. A gente poderia ver como é que seria o clube, definiria aí quem seria essa. Aí precisa de mais detalhes, que o Leandro está estudando isso aí, né? E também teria para o segundo ou para o terceiro, não sei, uma estadia, 5 diárias para 5 pessoas também, tá? Em Maragogi, numa casa lá, que a gente ia apresentar também. Nessa a gente ia poder apresentar. Leandro, com a palavra. Não, Miranda, pode falar. Eu botei 4 em vez de 5. Ah, sim, tá certo. 4 que 4 dias? 4 casais. Mas lá tem 5, tá? Lá Sim, dá para mas vai 5. ter que ter uma pessoa que seja responsável. Sim, tudo bem, mas não tem problema não, gente. A gente escolhe um responsável, ou seja, 4 ou 5. Tá certo. Manda, Brado. Então, na realidade, a gente teria isso aí. Eu estou falando muito, mas eu vou dar a palavra a vocês. No final, Agnes, a gente teria, e Ivaldo, a gente teria um show do rei, tá? Que a gente ia contratar Roberto Carlos para fazer uma apresentação, para a gente motivar as pessoas a irem para o domingo, tá? Pois, então, menino, você pode dizer e pedir segredo. Mas é verdade. Eu vou contratar o show de Roberto Carlos, tá? Para fazer uma apresentação no domingo, tá? Isso vai ser a forma de você incentivar as pessoas a irem até para a Assembleia, né? E vai ter o show de Roberto Carlos. E vai ter mesmo o show de Roberto Carlos, que é um rotariano, que é um colega meu de sala, que ele é do Casa Amarela. Boa Viagem, perdão, só está me corrigindo aqui. Boa Viagem. Boa Viagem. E que ele faz ele imita Roberto Carlos, tanto é que na festa do aniversário da filha dele, ele se apresentou. Quer dizer, ele não se apresenta em canteiro, não, só uma coisa mais assim, familiar, né? Mas eu convidei ele ficou relutante, mas depois ele disse, Miranda, eu topo, eu concordo. Então, ele faz uma brincadeira. E a gente não pode vazar, minha gente. A gente não pode vazar isso, não. Tá certo? Imita Roberto Carlos, a gente vai comprar mais rosa, ele vai dar mais rosa para as mulheres. Enfim, vai fazer uma brincadeira para a gente terminar isso aí, né? A gente vai botar um caldinho de berengué vai fazer um caldinho, a gente vai dar cachaça, né? E a gente vai definir o horário. Bom, isso aqui é uma ideia que eu estou jogando assim no ar, né? Para que vocês possam detalhar, né? E dizer aí, Leandro vai comandar essa parte aí dessa apresentação aí, Valdo, dessa apresentação aí fica com o Leandro aí. Miranda, Zazá está fazendo a pergunta. Posso fazer? Pode. Se o cara tem a perna mecânica também. Não, mas ele imita, ele bota uma perna mecânica nele. Ele sai puxando, ele se veste, ele faz um gigado, E a voz é idêntica, a voz é idêntica dele. Né? Vai ser um show. Vai ser um show, vai ser a orquestra, tudo, aquelas orquestras, tudo vai ser completo, o show completo. A gente fazer uma brincadeira aí. Bom, essa é a ideia. Leandro está sabendo de tudo isso aí, Leandro participou de tudo isso aí, Leandro deu as ideias por aí. Aí a gente precisa agora o objetivo que eu disse a vocês, o que é que a gente vai fazer no domingo, como é que a gente vai apresentar, se vai apresentar o slide de Portugal, se não vai, se vai. Agora, eu acho que a gente tem que ter nesse dia todos os custos e as datas já, pelo menos, pré-estabelecidas, né? Para que a gente possa, no próprio dia, fazer as inscrições, fazer não sei o quê, essa coisa toda. Tá? Para pegar. Júnior, volta o slide, Júnior. Para pegar data e valores. Isso.
Miranda, Definir as datas, né? Ivaldo, teu Oi. microfone está fechado, tu está chorando. Bom, deixa eu voltar, dar uma volta aqui. Não, tá. Primeiro não tem nem o que comentar, né? A coisa está muito clara aí, sem dificuldade nenhuma. Zá, diga a Cícero que depois eu falo com ele. Aí vem o número 2, passeios e excursões, tá? Quem é Cícero? É. Ele deixou, pois é. Pronto, então deixa. Se ele ligar de novo, você diz a ele. No mínimo, evento por área durante o clube. Presidentes e governadores assistentes de clube, ótimo também. Aí vem o 3, viagens internacionais. No mínimo uma. Não é uma não, Miranda, são 2 mesmo. Pode botar 2 mesmo. Então, a gente vai botar 2. Júnior, vamos alterar e botar 2. E aqui, responsável, presidente da comissão de companheirismo e sua comissão. Pode tirar presidente de clube. Por quê? Porque essas 2 vão ser feitas exatamente pela comissão de companheirismo. Não é isso? Então, tem mas a minha ideia, Leandro, é de colocar presidente para poder chamar a responsabilidade dele e valorizar ele. Como, por exemplo... Você será pode, que ele acha? pode até botar um nome, mas veja. A viagem para Portugal, nós temos 40 vagas, ou seja, entre aspas, 20 casais. Partindo-se da premissa que 6 casais, mais ou menos, já são certos, nós temos 34 casais. Já foi embora. Só falta 14. Entendeu? Então, se a gente abrir muito essa viagem aí, a gente vai ficar sendo cobrado e não vai ter o retorno. Hoje eu dei uma olhada. Com certeza absoluta, a gente repete qualquer das viagens com 8 mil por casal, dando aquela sobrinha para tudo, para a gorjeta do motorista, para 2 jantar, não, um almoço, um jantar, e ainda vai dar um porreles ou 2. Né? Quantos dias? Hein? 8 noites. 8 noites. Entendeu? Porque a grande diferença, Ivaldo, é que a gente não paga a Agnes está aí, que é agente de turismo, a gente não paga. Porque quando você paga o turismo, você paga o seguinte: Lisboa, Óbidos, 50 por cabeça. Óbidos, Batalha, 50 por cabeça. Batalha, Nazaré, 50 por cabeça. Quando a gente tem um ônibus, a gente não paga nada. A gente aluga o ônibus. A gente não tem guia turístico. Guia turístico somos nós. A gente conhece aquilo ali muito bem. Né? Então, veja, o orçamento está feito, é 8 mil por casal. Então, qual é a proposta? Quando chegar lá na Assembleia, que for apresentado o programa, como Miranda disse, esse programa eu tenho pronto aqui dentro. Tá? Eu só não sei abrir para mostrar a vocês. Quando for mostrada essa ideia lá, vai se dizer, olha, só tem vaga para 20 casais. Quem quiser, entre em contato logo com a Agnes, que vai vender as passagens. Quem quiser comprar, ele compra. Quem não quiser, quem disser que tem passagem, já tem. Mas a gente vai induzir o pessoal para a Agnes. Mas, veja, antes de fazer isso, a pessoa tem que entrar em contato com Ivaldo Andrade e Ivaldo vai dar uma conta para ser depositado o dinheiro da pessoa. Entendesse? Quando esse depósito for feito, aquela pessoa está garantida. Então, eu acredito, a gente nunca fez isso para o distrito, a gente fazia para o clube. Eu acredito, tá certo? Eu dei um toque no almoço da gente que Ivaldo foi. Adalto disse que ele ia, vão. Quer dizer, essa turma, na hora que sair, Berenguer me disse ontem que vai. Então, a gente já tem, do pessoal que fez as outras viagens, no mínimo 10 casais. Bote, como a gente está nos obrigatórios também fazemos parte desses 10, bote que a gente está faltando só 10 casais. Ô, Leandro, mas o ônibus não pega 50 pessoas? O ônibus dá 40... Não, Deus me livre, Ivaldo. O ônibus dá 49 pessoas, mas a gente só bota 40. Se a gente botar 49, não dá as malas. Fica uma loucura. A gente só pode pensar em 40, é 40 e acabou-se.
O ônibus são 49 lugares, aquele ônibus bonito, de 49 lugares, onde fica sobrando algumas cadeiras para botar um isopor, uma coisa assim, entendeu? Então, os trechos lá são pequenos, né? Como é? Os trechos são pequenos. Não estou entendendo. O teu som está cortando. É porque ele tá com 2 acessos. Eu estou dizendo, os trechos lá são pequenos. Os trechos são pequenos, sim, são. É. Mas se você for com a agência de turismo, eles cobram cada trecho. Entendeu? Então, qual é o segredo? O segredo é você ter o ônibus para você. Porque aí ele fica... O primeiro ônibus da gente foi 2.600, o segundo foi 2.900, eles estão cobrando agora 3.750. Tá? Mais as diárias não, a dormida do motorista. Aqui os hotéis não dão, não. Incrível. Então, veja, mas mesmo assim, 8.000 por casal é de graça, né? Você sabe disso. É R$8.000. R$8.000 por casal. No Vila Galé, tá certo? Passeando o tempo todo, indo e voltando para os lugares, com café da manhã, é de graça, né? Porque você sabe, Agnes aí, ele tem ideia de quanto é uma excursão de 8 dias. 8 dias não, 8 noites, 9 dias. Né? Então, vai dar 1.500 por 600 euros. Exatamente. Aí você está falando por pessoa. Eu estou falando por casal. Entendeu? Eu estou saindo de 8 para 18 mil. Tá certo? Então, veja, quando a gente vai aqui, essa é uma. A outra viagem de Buenos Aires, tá certo? Buenos Aires a gente pode fazer um dia para Uruguai, vai de manhã cedo de barca, chega lá de 10 da manhã, roda o dia todo no ônibus de turismo. Aí a Agnes tem que acertar essas 6 noites ou 7 noites. Eu propunha 6 noites. Ele acabou de me falar, Ivaldo, que tem aquele NH no centro da cidade. Eu vou para em janeiro, eu vou para lá. Não, ele pega aquele NH por $100, $110. Beleza. Vou pagar 110. Eu vou pagar 110 Você vai para o dólares. mesmo hotel, né? Pronto. Mas não vou pagar 110 dólares, não, que eu vou trocar no paralelo. Aquilo é 5 estrelas. Aquilo é 5 estrelas, né? Então, essa viagem a gente deixa toda na mão dele. Tanto a venda das passagens, como os bloqueios de hotel, mas a gente precisa também limitar o número de casais. A gente não pode chegar em Buenos Aires com 60 casais, 80 casais. Ninguém aguenta. Te lembra que tu, Guia. Então é cacete, né? Então, veja, as internacionais está tranquilo. A gente faz a apresentação lá, Miranda, das 2, tá certo? Eu acho que eu posso levar, que eu tenho pronta. A Agnes pode fazer a de Buenos Aires. Depois da gente discutir, Agnes. Depois da gente discutir, eu, você, Miranda, Ivaldo, vai ser assim, tá ótima, tu faz a apresentação. E pouco tempo, né? Meia hora, 25 minutos, 20 minutos para fazer a apresentação. Eu acho que setembro e abril, né? Eu, na minha opinião, seria abril e setembro. Tá? Minha opinião. Tá? Porque são 2 baixas estação. Baixa estação não é frio demais. E são 2 possibilidades boas que a gente tem. Tá? Então, seriam essas 2 viagens, a gente apresenta lá. As viagens nacionais tem que incluir aí, Agnes, o Instituto Rotário, tá certo? Não deixar de botar o Instituto Rotário. A ideia de Miranda de fazer uma de ônibus é excelente, extraordinária. Porque, inclusive, você vai e tem um interclube lá com a turma de Fortaleza, o que para mim é ruim, viu? Porque quando a gente chega com esse interclube, perde muito tempo entre nós. Mas pode ser feito, não é? A de Portugal nunca botei. Bom, o dia aí é a decidir, a gente não tem nada decidido. É como Miranda disse. O de Portugal, Leandro, eu acho que a gente perde muito tempo lá em Portugal, mas eu acho que Fortaleza, um dia a gente marca, faz um interclube em um lugar qualquer para jantar, para não sei o quê. Pode. Na realidade, Fortaleza quase todo mundo conhece, né? Eu acho mais difícil a gente fazer a viagem de Fortaleza do que de Portugal, não é? E aí, de companheirismo dentro do distrito, Agnes, você pode organizar
algumas datas, mas você tem que ter com o Júnior o calendário do governador. Não organizar nada junto de seminário, nada junto de algum evento que o governador tenha. Então, você tem que estar com o calendário do governador para organizar uma ida Triunfo, uma ida Garanhuns, uma ida, sei lá na Borborema, não sei se você tem alguma coisa interessante. Campina Grande é interessante aqui para nós. Aqui, se fosse aqui, eu ia fazer aqui com Areia. É a capital paraibana da cachaça. E você tem aí excelentes restaurantes. Aí eu fiquei impressionado com alguns restaurantes que eu fui naquele fim de semana que eu passei, tá certo? Eu fiquei realmente impressionado, muito satisfeito no fim de semana que eu passei em Campina. Agora, nesse hotel aí, o Slaveiro, que é aquele outro, sinceramente, para entrar naquele carpete... Não, o Garden não. Se for em termos de quarto, o melhor quarto hoje aqui é o do Intercity, mas o Slaveiro é muito bom também. Muito bom. São os mais novos. Muito bom. Bom, então era isso aí. Então, a apresentação, companheirismo nos clubes. Você, Miranda. Tá? Você, tá certo? Passeios e excursões. Você. Viagens internacionais. Eu e Ivaldo. Eu combino com ele como é que a gente faz. Viagens nacionais. Passeio excursões poderia ser até Agnes mesmo que falasse, entendeu? Pode ser Agnes também, claro. E viagens nacionais, incluindo interclubes, Agnes. A internacional, tá certo? Agnes vai estar incluído, porque ele vai estar lá. A apresentação é da gente, a gente dizendo o tempo todo, porque qual é a minha intenção? É que todo mundo comprando a passagem com ele, saia tudo no mesmo preço, para ninguém sair aquele jogo de eu consegui melhor, não sei o quê, não sei o quê. E não tem melhor. Hoje, passagem de avião é X. Tá? A única diferença é que via internet é mais barato. Mas... Oi. Mas tem gente que vai querer comprar o trecho Recife, Lisboa, Recife, mas lá vai querer... Isso a gente deixa claro, Ivaldo, quando apresentar. A gente deixa claro que muita gente pode antecipar um passeio ou estender, ou ir estender. Tá? Só para explicar, se for para tarifa de grupo, ela tem que ir e voltar na mesma data, para entrar como grupo, certo? Não precisa pegar tarifa de grupo, não, Agnes. Precisa não. Porque nem todo mundo... Isso daí a gente vai estender e antecipar. E aí é uma coisa muito individual, tá? Então, tu vai pegar tarifa normal. Não pense em tarifa de grupo, não. Por quê? Deixa eu dar um exemplo a você. Vamos dizer que a gente marcou para estar em Lisboa no dia 10. Tá? Então, vai ter gente que vai querer ir à Espanha, outros à Itália, outros... Eu resolvi ir no dia 28 do mês anterior e ficar passeando. Chegar em Lisboa, terminar a excursão da gente e vir embora. Entendesse? Outro fez o contrário. Chegou lá no dia 10 e, depois que terminou, ele pegou, estendeu a viagem e fez outro lugar. Entendeu? O stop-over dele pode existir com você. Ou mesmo pode ser outra passagem, independente se o stop-over não der. Entendeu? Então, é melhor você não pensar muito nesse barateamento do grupo, porque esse grupo complica. Aí vai dar, cada um é um caso. Né? E aí é uma confusão filha da puta. Tanto é que nas nossas viagens, as 3 que a gente fez, eu fiz 4, eu fiz 2 com Counter e 2 com Rotary. Na realidade, todas elas eu dizia, a passagem é contigo, te vira. Dessa vez a gente está dirigindo para você para ter um controle maior. Mas, na realidade, as outras eram, te vira, tu faz a tua. Eu quero que você chegue no hotel Trip no dia tanto. E no dia tanto, a gente sai do Trip às 9 horas. Se você não quando chegava, ele vai para a primeira cidade que o ônibus parar. Exatamente, Evaldo, mas é exatamente assim. Exatamente. Se você não quiser dormir no hotel Trip, está pago, porque você pagou, você vai dormir na casa da PQP e no outro dia chegue no hotel antes de 9. Porque se você chegar às 9h30, você ficou. Vai pegar um táxi para ir atrás da gente. Companheiro, é só o seguinte, anotei aqui, certo? A questão de Buenos Aires, Fortaleza, Lisboa e o Instituto Rotary, que vai ser em Foz do Iguaçu. O Instituto Rotary é em agosto, de 24 a 26.
Se deixar para anunciar só na Assembleia, dificilmente a gente vai conseguir a tarifa que está se conseguindo, tá? Porque, por exemplo, agora mesmo eu encontrei aqui ida e volta para o Instituto Rotary por R$ 1.140, tá? Agnes, vê, o Instituto Rotary teu não é esse, não, o de Miranda. Esse Não é Instituto 2023? Não, esse Instituto Rotary aí é de Alexina. Tá? Então, no caso dele, é de 2024. 2024. Certo. Tá? Não, Você porque como pode será em trabalhar agora. agosto, por isso que eu pensei que seria de Miranda, entendeu? Não, você pode trabalhar agora, mas quando chegar na Assembleia, você acrescenta isso, que é interessante, inclusive para você. Tá certo? Mas se for de Miranda em agosto, né, do próximo ano, de Miranda não está mais. E Não. agora do próximo ano não. É de 2024. Tá mudo, Miranda. O meu, Leandro, é Foz do Iguaçu. O de Miranda São é Foz do Paulo Iguaçu. agora foi de Alexina. Miranda tem razão, é Foz do Iguaçu. Não, na realidade, Agnes, você tem que estar vendendo agora e vender na Assembleia. Tá? Justamente, porque se quiser anunciar agora, o Instituto Rotary para agosto de 2023... Eu já paguei, está todo pago o meu. Então, aí veja, a passagem, por exemplo, ida e volta saindo de Recife, está saindo para duas pessoas 2.280. Tá uma beleza. Tá beleza. A gente pode fazer o seguinte, Agnes. A gente pode falar com a Alexina para a Alexina divulgar. E a gente divulgar também, entendeu? A Alexina vai divulgar aí. Porque aí o horário está saindo bom. Eu falo com ela. Porque sai de Recife 6h40 da manhã, chegando lá 2h15, com conexão em São Paulo. E a volta está saindo de lá de 3h15 da tarde, chegando, de 11h40 da manhã, chegando 8h40 da noite em Recife. Tudo com uma conexão. Agnes, prepara isso para mim. Eu falo com a Alexina e a Alexina divulga no distrito. Porque aí ela, eu não vou divulgar porque não tem nada a ver, eu não sou nada ainda. Tá certo, Miranda, tá certo. Aí tu manda para mim, eu falo com ela, digo, Alexina, vamos fazer uma campanha para ir para o Instituto. Aí ela divulga no grupo aí. Aí depois que ela divulgar no grupo, nós aqui vamos divulgar aqui. Leandro vai divulgar por aqui, por Recife, a gente vai divulgar. Aí depois que ela divulgar de uma forma geral, né? Aí a gente vai incentivar, entendeu? Tranquilo. Tranquilo. Mas é só uma menção. A gente tem que fazer uma menção ao Instituto, mas tem toda a razão. A gente faz a menção, segura a menção, tá? E você venda a partir de ontem, né? A partir da Assembleia, não. Né? Faça o que puder para a gente ter gente lá, e vai ter pouca gente, porque Foz é muito caro. Foz é muito caro. Pronto. Então, é isso aí. Na realidade, isso aqui eu conversei já muito com Miranda. Tá? Já conversei algumas coisas com o Ivaldo também, Miranda com o Ivaldo. Nós todos estamos afinados para que a gente faça uma coisa boa. Né? Tá mudando? Não, estou não. Terminei. Alguém falar? Você parou no meio, eu pensei. Não, estamos afinados. O que a gente tem que fazer, aí é uma missão, Macário aí, Agnes agora se envolvendo. A gente tem que fazer o seguinte, Agnes, a gente tem que promover a Assembleia, tá? Quanto mais gente tiver na Assembleia, vai ser melhor para o Rotary, vai ser melhor para o distrito. Essa minha ideia da gente fazer um companheirismo é basicamente para a gente movimentar mais o distrito, para a gente movimentar, para a gente agitar, para ver se os clubes voltam a se reunir, enfim, para a gente tentar isso aí. Então, eu vou precisar da ajuda de Agnes para divulgar isso aí na Assembleia. E aqui, Leandro já está sabendo, Ivaldo está sabendo também. Eu vou ligar para todos os presidentes, eu vou ligar para as comissões, a gente vai ter de ligar para as comissões que tenha de companheirismo. Então, o objetivo maior disso aí é a gente fazer uma divulgação. E, principalmente, no domingo. Aí, no domingo, aí vai depender dessa participação nossa, Ivaldo. Ivaldo não tem tanta experiência como tem Leandro,
né? Mas toda essa motivação da gente sortear uma passagem, da gente fazer uma premiação para Orlando, cinco noites em Orlando, 5 noites em Maragogi, para 5 casais. Tudo isso é uma forma da gente motivar as pessoas a ficar lá no domingo, que vai ser... Ô Zé, eu tinha me esquecido desse ponto aí. Essa é uma ideia dele, tá certo? Para a gente aqui, Miranda tem uma casa que tem 5 suítes lá em Maragogi. Maragogi não, em Ponta de Mangue, né? Que Ivaldo com certeza conhece. É uma praia extraordinária, tá certo? Das poucas praias que você tem uma tranquilidade enorme de estar na beira. E Miranda tem uma casa em Orlando, que eu já fiquei, com 5 suítes imensas. E dentro do condomínio dele tem uma praia. Não é uma praia, não. É um complexo de piscina que parece uma praia. A gente não vai divulgar que é dele, até para não deixar o pessoal, porque às vezes fica meio chato, né? Miranda está trabalhando com o que ele tem, e ele está certo em trabalhar com o que tem. Então, a minha ideia seria o seguinte: o que é mais importante para a Rotary? 2 coisas são mais importantes para a Rotary. O governador de Rotary, ele ficará famoso no mundo se ele fizer um bom DQA, se ele desenvolver bem o quadro social e se ele fizer uma boa fundação rotária, ou seja, doação. Então, qual é a ideia? Doação à fundação rotária. Os 5 primeiros clubes, não é 5 do mesmo clube, os 5 primeiros clubes terão um casal que eles indicarão. Pode ser o presidente, foi ele que trabalhou. Se eu fosse presidente, eu iria. E ele ganhará aquela semana lá, naquele local. Tá certo? O outro lado, os 5 primeiros clubes em DQA indicarão os 5. E aí não será sorteio, não, será premiação. Tá? Que isso vai acontecer depois da governadoria de Miranda. Os premiados vão receber os prêmios virtuais na conferência, tá certo? Vamos dizer que o Clube de Agnes foi quem mais fez doação à Fundação Rotária e indicou Zé Pinto. Então, chega Zé Pinto e Socorro lá na conferência e vão receber aquela benesse, vamos dizer assim, aquele prêmio de passar ou um fim de semana em Maragogi, em Ponta de Mangue, eu não gosto de falar Maragogi, porque Maragogi é uma praia feia, ou uma semana inteira numa casa, ou 5 dias, a gente vai decidir isso aí, numa casa em Orlando. Não é? É uma premiação, sinceramente, que atrai muito uma coisa dessa. Né? Então, veja, no momento, na minha cabeça, que eu estou tentando botar na cabeça dele, é DQA e Fundação Rotária. Eu não vejo outra coisa, não. A gente tem que arrecadar e a gente tem que aumentar o DQA. Isso daí, já dizia Mário César, que para mim foi o melhor diretor enquanto eu vivi em Rotary. Mário César disse um dia, dentro da sala dos governadores eleitos, Mário César disse: olha, gente, eu vou ser medido pelo aumento do quadro e pela fundação, pela arrecadação da Fundação Rotária. E vocês também. E é verdade. Todo mundo que eu vejo em destaque no Brasil foi destaque em alguma coisa dessa. Tá? Todo mundo que eu vejo. Tá? Miranda viu esse ano César como líder, provavelmente foi o representante da gente aqui, César Scherer, provavelmente é o próximo diretor. César foi quem pegou um distrito de 2.000 pessoas e levou para 3.600. E daí, 44,20, o distrito de Santos, todo mundo bajula porque arrecada 800 mil dólares. E aí vai. Tá? Então, a ideia é essa. Quando ele voltou ao assunto, eu me esqueci que eu tinha esquecido, e a ideia partiu de Miranda mesmo. Tá? Ele tem e ele pode fazer, e eu acho que é uma ideia fantástica essa premiação. E é uma coisa muito forte que ele vai ter. E a gente precisa, mais uma vez,
ter o nome desses presidentes, e mesmo dos presidentes atuais, para que a gente faça contato e peça, tá certo? Aí eu peço, tá, Júnior? Quando tu tiver mais de, não sei, 30 presidentes, forma logo um grupo, tá certo? Tenta pegar o nome dos presidentes atuais, daqueles clubes mais difíceis, fala com a secretária de Elexina, pergunta quais foram os clubes mais difíceis de eleger presidentes, para que a gente ligue. A gente pode ligar e dizer, fulano, quem vai ser o seu? Tá? Eu posso ligar, você pode ligar, Miranda pode ligar. Tá? Ivaldo e Agnes estão isentos disso aí. Mas a gente pode ligar e cobrar. Porque se a gente tiver 60, 65 presidentes lá, a gente está muito bem. Tá? Ok, velho? E a gente está tentando fazer, eu estou fazendo um grupo agora, só de governadores assistentes, tá? Vou começar agora a fazer. A gente vai travar e a gente só vai dar as informações, eu e Júnior e você que vai dar as informações. São os três que vão dar as informações. E a gente pode fazer um grupo também que vai travar aí, vai ficar eu, você e eu nem quero, fica só Júnior mesmo e Leandro aí, com relação a companheirismo, tá? E Ivaldo. Então, para a gente tentar junto, Júnior, aí é com você, a gente tentar junto com os clubes, quem que vai ficar com o companheirismo, tá me entendendo? Porque a gente vai ter esse grupo todinho, aí vai colocar a Agnes, vai colocar o companheirismo, que a gente vai começar a falar sobre companheirismo, vai começar a falar sobre divulgação dessa premiação, essas coisas todas. Aí a gente vai estimular as pessoas a irem para a Assembleia. O objetivo maior meu, na realidade, não é fazer doação, não é fazer... é estimular as pessoas a irem para a conferência. Quer dizer, a gente vai sortear uma passagem Recife e Portugal. Pô, né? Então, já é um estímulo para você ir para lá e pode ganhar e levar. Então, e a gente não pode ganhar. Não, a gente vai ficar fora desse negócio. A gente fica fora. Eu tenho sorte, viu? Aí não deve mudar meu nome, não. Eu nunca ganhei na vida. Se não, Ivaldo vai dizer que foi maracutaia. Foi arrumadinho. Você ganhou, foi arrumadinho. Vamos embora, velho. Tá bom, gente, era isso aí. Vamos Qual é a data da Assembleia em Caruaru mesmo? 12 Dia de março. 10, 11 e 12 de março. 10 a 12 de março, certo. 10 a 12 de março. Júnior, a gente vai passar aquele cronograma para todos os grupos. Vamos somente fazer uma revisão geral dele, que já está feita a revisão, mas de qualquer forma dar uma checada. Certo. Para a gente passar para todos os grupos esse calendário que eu tenho aí. Ok. Miranda, é aquele do... Como é o nome daquele negócio? Sim. É um Como é o nome Todo mundo vai ser engenheiro ali, tudinho. Aquele negócio de engenheiro, Ivaldo. Vai ter negócio que faz assim, a tem descrição, vai ter a Eu me descrição e lasco. vai ter os dias aí. É só você Eu me aprender. lasco todo. Como é o nome, Miranda? Negócio? Sistematizado. É um cronogramazinho que a gente tem. Não, mas como é o nome daquele negócio? Parece aquele programa que eu nunca acertei fazer. Na realidade, é um cronograma que tem aí de barra, né? Puta Você tem o evento e tem a data que você tem que terminar e que tem que executar. É Então, foda. se Eu você tenho que olhar ali, estudar pega muito. ali e pegar o de cá. Eu tenho que estudar muito para chegar naquilo. Eu vou lhe ensinar direitinho. Outra coisa aqui, só para poder estimular, mesmo que não sejam casais, porque às vezes tem só a mulher, viúva ou viúvo e vice-versa. Nós podemos fazer como as operadoras fazem na Europa, que eu chamo de duplo a compartir, certo? Como é que funciona? Um duplo normal sairia $50 por pessoa por dia em Buenos Aires, certo? Se fosse um casal dividindo um quarto duplo, daria $100 o casal e saia $100. A gente faria o duplo a compartir cerca de $65.
Aí, se porventura tiver 2 pessoas, o quarto sai por 130. Está sobrando 30 aí. Se porventura um quarto, a pessoa fez um dupla compartilho, não preencheu, vai ficar um quarto só com aquela pessoa. Mas, no fim das contas, não teve outros que teve uma sobra, vai pagar, se tiver 2 quartos, já paga a sobra desse, que vai ficar sozinho caso não preencha. Isso estimula a pessoas que, eu estou sozinho, aí eu não vou ter com quem dividir, e ela não sabe com quem vai ficar. Isso é até bom, porque estimula você conhecer pessoas de outro clube, ficar com alguém de outro clube no quarto. É interessante, Agnes, até para a gente não falar mais em casais, falar em pessoas. São 40 pessoas. Exatamente. Aí dá essa opção do dupla compartilho. Não falar mais em 8 mil, falar 4 mil por cabeça. E daí vai. Não, mas aí é que eu estou dizendo, se for as pessoas já definirem que vai ficar num duplo, pronto, é esse valor. Não, mas se a pessoa ficar individualmente, a gente bota um valor a mais. Isso. Aí aparecer uma pessoa para dividir, cada uma paga aquele valor X. Isso. Só teria um desconto se já fechar de 2 de uma vez. Porque aí você cria um estímulo para fechar o máximo de quantidade de pessoas e aquela que não tem a pessoa para dividir, ela não se sente discriminada, ela fecha, fica um pouco maior. Está certíssimo. Está certíssimo. É isso mesmo. Vamos embora, velho, que eu tenho que fazer. Vamos lá. Está retado com você aqui. Obrigado aí a todo mundo aí. Tu estás comendo, né, Papai Noel? Tu estás comendo o quê? Hein? Estás comendo o quê? Eu estou comendo aqui uma torradinha. Paguei. Estou comendo aqui uma... Bacon. E um queijinho aqui, ó. Vou me embora que acabou de chegar meu hambúrguer do Madeiro. Aqui, ó. Pronto. Tá só na Abraço a degustação. todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado aí pela participação.